2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segunda Reis 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que te se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. O texto continua, a história é bonita. Depois, alguns momentos bastante turbulentos daqui para frente, tem morte, tem uma série de coisas acontecendo. Antes de falar propriamente sobre esse texto, eu quero pensar um pouco sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus sempre foi cercado por um grande número de pessoas. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus sempre, enquanto esteve aqui na terra, teve pessoas de diversas culturas ao seu redor. Jesus sempre teve pessoas de posições sociais diferentes, de idades diferentes, de diversas condições de vida. Essas pessoas estavam sempre ao redor de Jesus. Paralíticos, doentes terminais, pessoas com doenças mais simples, pessoas com lepra, enfim, pessoas que o seguiam e que tinham diversas necessidades para apresentar ao Mestre. Você pode ver isso na Bíblia. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, você vai ver lá o centurião romano. Estava ali, pediu cura para o seu criado. Tinha um problema, ele estava ao redor de Jesus e estava ali buscando alguma coisa. A maioria das pessoas que se aproximavam de Jesus no tempo em que ele estava aqui na terra, faziam isso com o propósito de pedir alguma coisa para ele. Eles tinham uma carência, eles tinham uma necessidade, eles tinham algum problema que queriam que Jesus resolvesse. O centurião romano era um desses. Outro texto, Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, nós temos a mulher cananeia. E ela buscava a libertação para a filha. Estava ali, querendo alguma coisa, estava ao redor do Senhor. Um pouquinho antes, em Mateus 8, eu já citei, mas no início, do versículo 1 ao 4, nós temos o leproso.
Ele queria cura para si. Buscar alguma coisa do Senhor. Mateus capítulo 9, vários versículos falam sobre Jairo. E ele buscava a ressurreição para a sua filha. Nós temos algumas narrativas bíblicas de pessoas que procuravam o Senhor Jesus e faziam pedidos estranhos. Pediam coisas estranhas. Não era normal pedir. E aí a Bíblia mostra que Deus, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, com a sua bondade, manifestou através de Cristo Jesus o seu braço abençoador para todos aqueles que estavam ali ao redor, ou para a grande maioria daqueles que estavam ali buscando algo ao redor. Porque Deus mostrava ao Senhor Jesus a intenção do coração. Para que as pessoas faziam isso? Para que as pessoas queriam algo do Senhor? Então, em sua maioria, a Bíblia mostra que as pessoas elas foram atendidas, elas foram cuidadas pelo Senhor. Bem poucas pessoas não conseguiram, talvez, o que elas almejassem, mas a grande maioria foi lá e conseguiu. Mesmo diante de tantas bênçãos recebidas, muitos não se sentiam realizados diante de Deus, realizadas diante de Deus. Assim como nos dias de hoje. Eu não sei qual é o teu sentimento, qual é a razão pela qual você vai à igreja, você vem à igreja, não sei exatamente, Deus conhece, você sabe. Mas, a exemplo do tempo de Jesus, nós temos recebido bênçãos da parte do Senhor. Mas me parece que algumas vezes nós não estamos contentes que chega com aquilo que Deus tem nos alcançado, nos mostrado e tem nos dado. E aí, como no tempo de Jesus, assim hoje também, as pessoas têm dado um lugar diferente a Jesus, nomes diferentes a Jesus, por aquilo que elas estão buscando em Jesus. Por exemplo, no tempo de Jesus, alguns deram a ele o lugar de Jeremias. Alguns colocaram Jesus na posição de João Batista. E João Batista disse antes o seguinte: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas mesmo assim, alguns o colocaram lá na posição de João Batista. Alguns o chamaram de Elias. Colocaram ele lá na posição, no lugar de Elias. Alguns o equipararam a Moisés. E colocaram Jesus em alguns lugares que ele não deveria estar. E ele não precisaria ter sido posto pelas pessoas do seu tempo. Assim como nós hoje. A razão pela qual nós buscamos ao Senhor, a razão pela qual nós o adoramos, a razão pela qual nós cantamos: o Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação. Ele tem sido a sua força. Nós temos estudado aqui nas quartas-feiras o Salmo 23. Já tivemos 3 quartas aqui. E estamos na metade do versículo 2 aqui sempre. Então eu quero convidar você a estar aqui. Na semana passada nós vimos aqui que tem coisas que você quer pegar, mas você não alcança, e só o Senhor pode chegar lá. Nós estudamos aqui sobre o versículo 2 que começa dizendo: deitar-me faz em pastos verdejantes. Sabe quem pode fazer você repousar em pastos verdejantes? Só o Senhor. Não é o teu reforço, não é o teu esforço, não é a tua força. A ovelha, ela precisa ter algumas condições para que ela repouse em pastos verdejantes. E essas condições, somente Deus pode dar. Então, às vezes nós clamamos ao Senhor e o colocamos na posição de médico da família. Só procuramos na doença. Mas nós não o procuramos quando temos um resfriado.
procuramos quando temos uma dor de garganta, nós não procuramos quando a coisa, o caldo entorna. Quando o negócio, o diagnóstico é mais pesado do que uma simples gripe. Aí sim a gente clama ao Senhor, porque para nós Ele é o médico da família. E só. Passou esse período? Ok, médico, valeu, show de bola. E pronto, a gente volta à normalidade. É ou não é assim? É. Aquele mesmo clamor, aquele mesmo fervor, aquela mesma busca por esse Senhor, que agora já nos deu a cura, passa. Porque nós o colocamos em nossa vida como o médico da nossa família. Da minha vida, da vida de algum familiar. Esses dias mesmo eu compartilhei com vocês aqui sobre mais uma queda da minha mãe, né? E foi feio o negócio. Olha, a gente orou muito mais lá em casa ao Senhor, para Deus abençoar a vida dela, cuidar dela, sozinha lá no Rio Grande do Sul, do que a gente normalmente ora. Às vezes nós damos ao Senhor Jesus a posição de juiz de paz, quando a coisa começa a complicar no relacionamento conjugal. Ontem uma pessoa me procurou, dizendo isso: pastor, olha, acabou, não tem mais jeito, eu até tentei reverter, mas não consegui. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela me contou a história. E aí logo eu lembrei, porque eu já estava pensando nisso aqui. Falei: pois é, agora você quer Jesus como juiz de paz. E já foi tarde agora. Então orar pelo casamento, orar pela família, clamar a Deus, não é só quando a coisa começa a complicar. Ore pelo teu marido, sempre, todos os dias. Ore pela tua esposa. Ore por você continuar amando a sua esposa e por você, esposa, continuar amando o teu marido, porque eu já disse aqui várias vezes, sabe? A gente não é mais, depois de 20 anos, a mesma pessoa. Tu dá uma olhada assim, já tem alguns lugares que o negócio está pendurando agora. E tem que ter amor, porque a paixão não sustenta isso. Porque o tempo passa para todos. Então, às vezes nós colocamos Jesus como juiz de paz e simplesmente resolveu o problema? Obrigado, Jesus, valeu de novo, e ficamos nisso. Nós colocamos muitas vezes Jesus na posição de empregador. E quando eu falo nós, eu estou falando nós mesmos aqui, fazemos muito isso. Muito. Se perdeu o emprego, começa a buscar um empregador. Jesus. Mas você tem clamado ao Senhor depois que Deus te deu o emprego? Tem apresentado a sua gratidão ao Senhor pelo emprego que Ele abriu, pela porta que Ele abriu a você? Ou não? Então nós colocamos Jesus lá como empregador muitas vezes na nossa vida. Professor. Colocamos Jesus como nosso professor particular. Eu estou falando de experiência pessoal de novo. Quando os estudos vão mal, precisamos de reforço. Ai, Deus do céu, me ajuda. E começamos a clamar. É assim. Você quer ver jovem crente orando ao Senhor na época do Enem agora. Na época de vestibular agora já não é mais, né? Poucas faculdades têm. É o Enem. O pessoal da Unesp, FUVEST, alguma coisa assim, que vai fazer medicina. Eu lembro de um amigo meu que fez 5 vestibulares para conseguir entrar em medicina. O quarto vestibular que ele não entrou, a média dele foi 9,6 no vestibular, e ele não entrou. A 5ª vez que ele fez, a nota final dele da prova do vestibular foi 9,8. Aí ele conseguiu entrar na rabeirinha, lá no finalzinho da turma, porque a turma estava clamando ao Senhor. Quando?
Quando era para fazer a prova. No dia da prova, ai Deus, me dá tranquilidade, Senhor, me abençoa, ó Pai eterno, Jesus. Porque nós colocamos Jesus como nosso professor particular. Colocamos Jesus muitas vezes como empresário, porque nós precisamos de direção, de conselhos para alguns negócios que não estão indo bem para quem é empreendedor, para quem é empresário. Busca Deus quando o negócio começa a ir mal. O povo de Israel, os israelitas, viram Jesus como o resgatador da liberdade política de Israel. Aliás, eles quiseram um libertador político, um valente com espada na mão, que guerreasse, que fosse forte, batalhador, guerreiro, organizasse Israel em exército e fosse à batalha. A grande maioria deles hoje ainda espera esse indivíduo. Jamais esperavam um Messias, um libertador que fosse para a cruz. Que libertador é esse cara que vai morrer? Então, qual é a posição que você coloca o Senhor Jesus na sua vida? Quando é que nós o buscamos? Quando é que nós clamamos a Ele? Agora, 2 Reis. Qual a posição que foi dada ao Senhor pela Sunamita? Olha que maravilha. E esse é o nosso desafio dessa noite. Eu quero convidar você a isso nessa noite. A colocar o Senhor Jesus numa posição semelhante a essa aqui. Primeiro, ela preparou o ambiente de sua casa para atrair o homem de Deus para si. Você já preparou o ambiente da sua vida, da sua casa, para atrair o Senhor na sua vida, na sua casa? Nós já preparamos um ambiente na nossa família e juntos nós dissemos assim: Pai eterno, aqui é o teu lugar. Nós não conseguimos no grupo C, nós não ensaiamos, nós não conseguimos, nós ainda não ensaiamos o cântico que os irmãos tocam aqui, os outros dois grupos tocam. Há um cântico que diz assim: toma o teu lugar, toma a tua vida, toma a minha família, toma meu dinheiro, toma meu bolso, toma minha saúde, toma meu filho, toma meu pai, minha mãe, toma essa vida. É exatamente isso que a Sunamita fez aqui. Ela preparou um ambiente de sua casa para atrair o homem de Deus, para atrair o Senhor para a sua vida. Ela preparou um aposento. Olha só que lindo esse texto, de 2 Reis, capítulo 4. Ela preparou um aposento com 4 elementos proféticos. Talvez você não tenha pensado sobre isso, mas aqui nós temos 4 elementos proféticos, os quais têm muita coisa a nos ensinar. Por exemplo, o texto fala aqui de uma mesa. Ou seja, ela convidou o homem de Deus para não só ser o seu provedor, o Senhor ser o seu provedor, mas também assentar-se à mesa com ela. A mesa simboliza isso. Não é só para Deus estar aqui a mesa, agora enche essa mesa. Porque lá tu diz, o pão nosso, cada dia, dá-nos hoje. Mas a mesa também é um lugar de sentar com o Senhor, de cear com Ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, o que vai acontecer? Ele vai entrar e fazer o quê? Cear conosco, ao redor dessa mesa. Você já preparou isso? A sua mesa, quando você senta lá, hoje, por exemplo, na hora do almoço, macarrão, alho e óleo, mesmo que foi no sábado, mesmo que foi na sexta não foi, né?
Tem sobrado, a gente vai juntando e vai comendo no outro dia. Mas seja macarrão alho e óleo, que eu gosto, seja churrasco, seja feijoada, não sei qual foi a sua refeição hoje, mas naquele momento da mesa, você encheu o seu prato, sentou à mesa e mandou ver. O Senhor estava lá? Você agradeceu? Ou você encheu o seu prato e nem ficou na mesa, foi para a sala, para o sofá, para ver TV? Quando a palavra do Senhor diz aqui qual é a posição que nós damos ao Senhor Jesus, nós aprendemos aqui com a sunamita que ela convidou o homem de Deus, trazendo para si a bênção de Deus, não só como seu provedor, mas também da oportunidade de se assentar à mesa com Ele, de estar ali naquele momento, com a família reunida, com amigos reunidos, mas com a presença do Senhor. A Bíblia fala que ela providenciou uma cama. Isso significa que ela convidou Deus para ser o seu descanso, para descansar no Senhor. Você tem descansado no Senhor? Nós temos conversado esses dias na nossa casa sobre isso. Precisamos aprender mais a descansar no Senhor. Precisamos aprender a depender mais dEle, porque a gente corre para cá e corre para lá. Em um só dia eu fui em 7 pretórios. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender a depender de Ti. Dá-nos cuidado, dá-nos descanso. Ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti. Aí na quarta-feira eu preguei deitar em paz em pastos verdejantes. E aí existem algumas condições para que isso aconteça. Para que a ovelha deite em pastos verdejantes, ela experimente esse descanso que o Senhor pode nos dar. Ela não pode ter fome. Ela não pode ter atrito com outra ovelha. Ela não pode estar apavorada com alguma coisa externa. Uma ovelha se apavora, se assusta com uma simples lebre saltando do seu lado. Então ela não pode ter essas questões externas. E nós precisamos descansar no Senhor. Você tem descansado no Senhor? Ontem eu vi o Márcio dando testemunho, já no final ali, da palavrinha dele no final ali do chá de bebê. Ele disse, puxa, nós nos assustamos. Acabou de nascer a segunda, já vem o terceiro. E ele disse assim, mas depois nós colocamos nas mãos do Senhor. E nós agradecemos a Deus porque precisamos aprender a confiar nele. E Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado. E eu creio que Deus vai continuar sustentando a sua vida, Márcio, a sua casa, como tem sustentado a minha, como tem sustentado o Edgar e da Luana, de cada um dos irmãos. Descansa no Senhor, Deus vai prover. Deus tem sustentado as nossas vidas, nós podemos descansar nele. E aqui nós vimos a sunamita preparando esse ambiente, preparando este lugar, colocando os utensílios para dizer exatamente isso: Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero sentar-me à mesa contigo. Eu sei que Tu és o meu provedor, mas eu não quero só apenas receber, eu quero usufruir disso tudo contigo, na Tua presença, e ser grato ao Senhor. Exaltar o Teu nome por aquilo que o Senhor tem nos dado, ainda que não tenhamos tudo o que gostaríamos de ter, mas temos tudo aquilo que é necessário para nós. O texto fala de candeeiro. Olha que maravilha. A sunamita, ela estava dizendo com isso o seguinte: que Deus passaria a ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. O seu caminho agora seria direcionado, dirigido por Deus. A sua vida é direcionada por Deus.
Tenho falado isso para os meus filhos. Tenho tentado ensinar isso para os meus filhos, que já estão numa fasezinha aí agora de pensar em ficar piscando para alguém. Pisca na minha vida também. Mas sabe, a gente precisa dizer isso a eles: filho, deixa Deus dirigir essa parte da sua vida. Deixa o Senhor conduzir isso na sua vida. Deixa Deus ir à frente, deixa Deus ser lâmpada e luz para o seu caminho. Porque quando você escolher namorar alguém, não é para namorar simplesmente por namorar, é para namorar para casar. E casamento é para quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Então olha que decisão. Olha que decisão. Outro dia eu vi um filme, não sei se era um filme, eu vi alguém falando, foi na TV que eu vi. Uma moça decidiu casar. E a outra amiga falou assim: o quê? Você vai viver com o mesmo homem para o resto da vida? Você está doido? Ensinando isso dentro da sala da nossa casa. E às vezes a gente faz de conta que não vê isso. Mas faz de conta, porque a gente viu. E nós precisamos ter Deus como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a palavra do Senhor nesse sentido. Ontem na pregação aqui no chá, na descontraída pregação, né, foi muito jóia, nós vimos isso. Para isso precisa tempo. Gasta-se tempo com isso, pessoal. Deus é essa luz na sua vida, no seu caminho. A palavra do Senhor é essa luz no seu caminho. Salmo 119 fala isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Tem sido, de fato, esse lugar que nós temos colocado o Senhor Jesus na nossa vida. Porque às vezes você olha assim: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? Porque olha, eu vou na igreja, eu participo de alguns ministérios, agora estou até indo no ministério de oração, e o negócio parece que não está indo, não está deslanchando. Porque Deus ainda está fora do lugar. Deus ainda não é o centro da sua vida. A Bíblia fala aqui no texto de 2 Reis 4 de cadeira. Eu gosto muito dessa expressão quando profeticamente a sunamita convida o Senhor para assentar-se no governo da sua vida. Eu quero convidar você nesta noite para que eu e você, nós precisamos convidar o Senhor para assentar-se no governo da nossa vida. Quando o texto fala aqui que a sunamita construiu aquele aposento, ela estava declarando que Deus faria parte da sua vida para sempre. Quando ela coloca naquele aposento esses utensílios, ela está dizendo aqui que Deus, na cadeira, está convidando o Senhor para assentar-se no comando da sua casa, da sua vida. E você vai ver isso depois, leia o texto na frente. Você vai ver isso acontecendo. Não precisamos temer, queridos. Não precisamos ter medo. Ou somos filhos do rei, ou não somos. Ou somos mais que vencedores, ou somos mais que derrotados. Quem tem experimentado vitórias do Senhor aqui? Todos nós, todos os dias. Quantos livramentos Deus tem nos dado? Muitos. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: ao construir aquele aposento, a sunamita estava declarando que Deus faria parte da sua vida para sempre. Aquele não era um aposento arma e desarma.
do tipo barraca de campo. Há aqueles que chamam a Deus para entrar na sua vida apenas sob essa condição de acampamento, como nós vimos no tempo de Jesus. Quando a coisa aperta, em um determinado tempo da nossa vida, depois a gente esquece, dá uma desmotivada. Eu não gosto muito da palavra desânimo, mas a turma dá uma desanimada. Não dá para desanimar com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. Até porque o aposento que nós construímos para o Senhor na nossa vida precisa ser permanente, não pode ser algo que você arma e sai. Esses utensílios, eles precisam ser algo permanente na sua vida. Deus precisa ser o seu provedor para sempre. Mas assim como Ele é o seu provedor para sempre, Ele promete isso na sua palavra, Ele também precisa fazer parte do momento de usufruir a provisão que Ele deu para nós. Porque a gente pede e depois esquece de agradecer. Eu não sei se todos aqui, eu gostaria muito de deixar esse desafio para vocês, jovens, crianças, adolescentes, juniores, em casa, quando vocês vão almoçar, jantar, tomar café, ora antes. Ora antes. Faz isso. Ah, eu estou sozinho. Faz sozinho. For no restaurante, ora antes. Outro dia eu fui com o almoçar, ali na cidade de Duque, encontramos, tivemos que orar, né? Porque tinha uma moça no feijão. Tivemos que orar. Né? Obrigatoriamente, nós oramos ali. As pessoas vão olhar e vão ver, puxa, ali tem um pessoal que é agradecido a Deus. Façamos isso. Ela construiu um aposento, ao qual ela chamou obra de pedreiro. Tinha projeto, fundamento, coluna, firmeza. E disse: aqui é o lugar do Senhor. Não vou mais perder a bênção dele na minha vida. O resultado, logo aqui no versículo 17, está o resultado dessa atitude para com Deus. Resultou na bênção de gerar um filho nas circunstâncias em que estava. Era impossível humanamente, mas para Deus não. Deus pode cuidar da sua causa, Deus pode cuidar da sua vida, Deus pode cuidar do seu filho, Deus pode cuidar do seu pai, da sua mãe, seja lá de quem for, do seu irmão, da sua tia, da sua avó, do seu parente. O Edgar mandou um zap essa semana dizendo: ora por um colega, filho que vai fazer cirurgia. Deus cuidou, Deus tem cuidado. Temos orado, clamado ao Senhor. Deus pode cuidar de coisas que nós não podemos, mas para isso nós precisamos colocar Ele como governador da nossa vida. Precisamos colocar Ele no centro da nossa vida. Vamos ter, eu não sei se é presidente ou presidenta, até porque não existe presidenta, né? Então não sei se vamos ter presidente homem ou presidente mulher, não sei. Independente de quem seja, quem precisa governar a minha vida e a sua vida é o Senhor. É Deus. Eu quero convidar você nesta hora a mais uma vez fazer isso aqui hoje à noite. Dizer ao Senhor: Deus, toma o meu coração, toma a minha alma, toma a minha vida. Deus, eu quero viver só para Ti. Eu quero, no meu andar, no meu ir, no meu vir, no meu respirar, quando eu levantar, quando eu acordar, eu quero servir ao Senhor. Eu não quero esquecer de Ti. Pastor, isso não é fanatismo? Não, não é fanatismo. Isso é vida consagrada.
Isso é vida de dependência de Deus. Isso é vida de quem confia, de quem descansa no Senhor. Eu preciso ainda aprender muito sobre isso. Eu sei que você também precisa, mas nós juntos eu já temos esse desafio de preparar um lugar para Deus na nossa vida e deixar Ele comandar os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades. Você fazendo isso, eu fazendo isso, sua esposa fazendo isso, seu marido, seus filhos. Deus não vai errar nunca. Ele vai começar a acertar todo o nosso andar. Amém? Feche seus olhos. Busca a presença do Senhor nesse sentido. Vamos levar o pessoal do louvor aqui na frente.